PSTU Alagoinhas, no ar. Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui do PSTU Alagoinhas, iniciando mais uma live, hoje com o tema Brasil, Pandemia e o Nosso Cotidiano. Vamos fazer hoje um nosso bate-papo sobre esse tema, que a gente sabe que o Brasil está atravessando uma fase crítica da pandemia, não é? Só para citar alguns dados, logo no início, só hoje tivemos 1.394 novas mortes em 24 horas, 96.096 vidas perdidas. Total de infectados, 2.808.076 pessoas, segundo o G1. Nós estamos nas redes sociais, nos acompanhem, nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, a gente pede ao pessoal que ative o sininho das notificações para que vocês possam acompanhar as nossas lives e os nossos materiais que estão sendo postados. Mais dados sobre a pandemia que são assustadores, né? Recomendo a leitura do Opinião Socialista, o número 595 está disponível, vai lá no site do partido, pstu.org.br, e acompanha as publicações do Opinião Socialista, que tem muitas informações interessantes, muitas discussões a respeito da situação dos trabalhadores de maneira geral, principalmente durante essa pandemia. A gente sabe que a situação, na maioria dos trabalhadores, já era caótica, né? Já era uma situação de um alto nível de exploração, mas com a pandemia isso se agravou ainda mais, dadas as questões de sobrevivência acima de qualquer coisa, porque a pandemia ela trouxe esses aspectos ainda mais contundentes no nosso dia a dia. E a ideia nossa é justamente discutir o cotidiano, né, desse Brasil nessa pandemia. Aqui tem mais alguns dados, né? E, inclusive, hoje, depois de passar bastante tempo em estabilidade, a Bahia entrou hoje entre os estados com aceleração de contaminados, segundo informações do G1. Ainda sobre essa questão dos contaminados, e aí a gente vai discutir ao longo dessa live essa questão de como acontecem as contaminações e como é que funciona, como é que está funcionando isso no cotidiano das pessoas. Tem aqui alguns dados que é interessante a gente já partir, que é, segundo pesquisa do Grupo Fleury, a ONG CMEI e o IBOP, a cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, 16% dos contaminados são mais pobres e 6,5% são dos mais ricos. Na cidade do Rio de Janeiro, 28% de contaminados na Cidade de Deus e 25% Rio das Pedras e Rocinha. Em contrapartida, há números muito menores de contaminação entre os mais ricos e entre pessoas brancas. Então, a gente questiona, qual é a curva de contaminação, ela está caindo? Quem foi que disse isso? Como é que isso procede? Quais são as informações do Ministério da Saúde, por exemplo? Hoje, o Ministério da Saúde informou que foram 1.154 mortes em 24 horas. Então, tem algumas questões que a gente precisa discutir, porque isso diz respeito à nossa vida enquanto trabalhadores, porque somos nós que sustentamos a nação. Para fazer essa discussão, sem muito mais
conversa, temos aqui hoje 2 camaradas. O camarada Edinaldo Sacramento, foi professor aqui na rede municipal em Alagoinhas, né, trabalhador da Petrobras, ex-diretor do SIMPA, mestre em História Social pela UFES. E temos Elmo Dias, professor do município de Mata de São João, mestrando na UFES, todos nós militantes do PSTU e todos nós da base da CSP com Lutas. Então, nossos camaradas vão fazer a apresentação, né, do tema de hoje, né, lembrando que vocês podem fazer perguntas, podem colocar as perguntas de vocês, que ao longo da live a gente vai respondendo a cada uma delas, de acordo com a dinâmica que a gente for desenvolvendo hoje. Então, hoje, agora, nesse momento, eu chamo o camarada Edinaldo Sacramento para fazer a apresentação dele, nessa live de hoje, da contribuição dele, e daqui a pouco a gente faz uma pausa para fazer a interlocução entre os camaradas e verificar os comentários. Boa noite a todas, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar com os camaradas, com cada um que está nos acompanhando nesse momento e outros que venham a nos acompanhar, algumas informações para que a gente possa tentar enfrentar esse problema sério que a gente está enfrentando e tentar minorá-lo. Eu considero importante, após esses números que a companheira Jeane colocou, que a gente reflita inicialmente sobre alguns dos problemas que a população está vivendo durante a pandemia, tá? Especialmente a população mais pobre. A gente pode se mirar aqui em Alagoinhas, olhando problemas que a população está vivendo. E eu queria destacar uma questão que nem sempre é dada atenção devida, que é a suspensão dos atendimentos médicos nos postos de atendimento dos municípios. Veja bem, os governantes têm dito, e o prefeito de Alagoinhas e a secretária de Saúde fez isso, que os postos de saúde não estão funcionando plenamente para evitar que as pessoas vá ao posto e possa ser contaminado. Só que tem enfermidades que elas precisam de acompanhamento. E que se não tiver o acompanhamento e fizer o exame, esses casos podem se agravar. Os casos ligados à oncologia, por exemplo. O câncer, todos sabemos que, se identificado no início, o tratamento, o atendimento pode levar a um sucesso mais facilmente. Mas se os postos de saúde, que é a porta de entrada para o atendimento à saúde, não funciona, estão fechados, só funcionam as unidades voltadas para a Covid-19, esses problemas certamente vão se agravar. Então, esse é um problema sério que nós estamos vivendo aqui em Alagoinhas e que nós temos visto pelo noticiário que a população Brasil afora tem enfrentado, que é essa suspensão no atendimento à saúde. Certamente, quem tem plano de saúde, quem tem condição de pagar, é possível que esteja conseguindo fazer isso. Um outro aspecto também desse atendimento à saúde que deixou de ser feito é quanto ao monitoramento das pessoas que estão contaminadas. Olha, chega a ser uma piada e é caso de polícia. Nós sabemos de pessoas que o marido, por exemplo, foi contaminado, estava com muitos sintomas, foi internado, fez exame, comprovou. E aí tem esposa, tem filhos, vários, estes não apresentaram sintomas
e simplesmente não foram monitorados, estão em casa, estão passeando, se deslocando, e certamente, se foram contaminados, o que é provável, porque estava convivendo em casa com uma pessoa que comprovadamente está contaminada, essa pessoa pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, não é sério a forma como está sendo feito o monitoramento do coronavírus. Então, a proliferação permanece por causa desse descaso com os governos, e o governo de Alagoinhas tem feito isso. Então, isso é muito sério, esse problema. Uma outra questão é o problema social. Metade dos trabalhadores brasileiros, metade da população em idade de trabalho está desempregada. Então, como Jeane falou, a companheira Jeane, a pandemia agravou problemas, trouxe uma gravidade maior a problemas que já existia. E esse, o desemprego, é muito sério. As empresas, muitas dessas que não conseguiram manter o mesmo nível de atividade, empresas que só pensam no lucro, imediatamente provocou demissão de trabalhadores, e o Estado brasileiro, que cabia garantir a assistência, garantir que não haveria demissões, ou seja, exigir das grandes empresas que não demitissem, e garantir meios para que as pequenas empresas mantivessem os empregos, não fizeram isso, e aí, consequentemente, os trabalhadores estão vivendo o drama do desemprego. E uma terceira questão, ou quarta, transporte coletivo lotados, isso é uma realidade, a gente vê nos noticiários, e eu queria citar mais um. Quebradeira dos empreendedores. E aí, esses empreendedores eu coloco entre aspas. Porque governos anteriores, inclusive o governo da Dilma, o CEF do PT, falou muito do empreendedorismo, e isso é um tema que tem movimentado muitos governantes. Falar em empreendedorismo. Tem usado trabalhadores que estavam na informalidade porque perderam o emprego, e dando a esse a impressão que agora eles são empresários, e os chamam de empreendedores. Só que esses empreendedores estão sem condição de seguir adiante com seu negócio. Tá? Então, esse é um drama que eu coloco aqui, vivido pela população. Queria, só para concluir mesmo essa questão, dizer que outra questão séria que tem a ver, inicialmente, com o governo federal, é o prolongamento do isolamento social. E eu lembrei disso porque meu filho Ângelo Rafael chegou aqui perto. Nós sabemos o drama das famílias, o drama das crianças que estão vivendo por estar preso em casa, por não estar indo para a escola, por não estar indo ao parque, por não estar tendo lazer, aprisionados em casa. Isso é um problema sério. Certamente, esse isolamento social que está perdurando por longo tempo poderia ter sido abreviado se medidas corretas, medidas eficazes tivessem sido tomadas no momento certo. Infelizmente, isso não foi adotado e só fez agravar o caos. Então, essa era a questão inicial que eu queria colocar, e para que a gente possa continuar refletindo. Ok, Edinaldo. Primeira intervenção, Edinaldo, primeira fala dele. Eu queria só colocar os números do boletim da Covid-19 em Alagoinhas hoje. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nós temos hoje, estamos hoje com 4.549 casos negativos, 67 suspeitos, 512 em monitoramento. Os casos confirmados em Alagoinhas, 2.451 casos, 20 pessoas internadas e 45 óbitos. O bairro, segundo o boletim da CESAL, com mais infectados é o bairro de Alagoinhas Velha. Não é? Então, esse é o boletim de hoje, 5 de agosto, e a gente lembra que tem alguns números assim que são bastante assustadores,
como eu falei no início, de alguns, e segundo o Instituto Butantan em São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem 300 mortes por dia. Então, são 300 vidas, são 300 óbitos por dia em São Paulo. Então, isso são números bastante significativos, né? Isso não nós não somos números apenas, como o Estado sempre coloca, às vezes passa os noticiários, não sei quantos mil infectados, não sei quantos óbitos, e parece uma coisa assim muito fria, não é? Mas as famílias que estão perdendo seus entes queridos, muitas pessoas são arrimos de família, muitas pessoas idosas, não é? Indo embora diante da irresponsabilidade do governo federal, que não colocou nenhum tipo de planejamento para que esse número de infectados diminuísse ou que a gente tivesse um enfrentamento mínimo possível, com o mínimo possível de mortes, já que era inevitável que a pandemia ela se espalhasse, né? Afinal é pandemia porque ela tem um alcance muito grande. Bom, nesse segundo momento, a gente vai chamar o camarada Elmo para fazer a fala dele e falar sobre essa questão da pandemia e o nosso cotidiano. Só para lembrar, hoje teve uma fala, Elmo, do Marcos Espinal, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à Organização Mundial de Saúde, e ele falou que a situação do Brasil é crítica. Qualquer pessoa que tenha acesso aos dados da pandemia, Brasil, na América Latina, no continente americano, fica, assim, bastante assustada. Então, eu queria que você falasse, assim, um pouquinho mais sobre essa questão do cotidiano dos trabalhadores nessa pandemia. Boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando, aos camaradas Jeane e Edinaldo. Primeiro, iniciar com a seguinte fala. O Brasil não foi pego de surpresa pela pandemia. Nós sabemos que a pandemia teve início no continente asiático, na China, depois se espalhou para a Europa e para a América do Norte primeiro, depois é que chegou na América do Sul. Então, não justifica o Brasil dizer que não tinha conhecimento de que medidas poderia tomar para amenizar essa situação. Porque já conhecíamos a situação da Itália, da França, da Espanha, do Reino Unido, que no primeiro momento acharam que deveriam manter tudo aberto e entraram em um caos na saúde, com perca de milhares de vidas. Depois é que eles resolveram fechar o comércio, fechar a economia. O Brasil já tinha conhecimento disso no momento que os primeiros casos chegaram aqui no Brasil. E mesmo assim não foi tomada nenhuma atitude, nenhum procedimento de contenção do vírus pelo governo federal, que, pelo contrário, incentivou a população a ir para a rua. Os governos estaduais e municipais fizeram um fechamento mais ou menos, mais para menos do que para mais, sem muita efetividade, tomando algumas atitudes, como aqui na cidade, que não se justifica, não faz sentido nenhum, diminuir, por exemplo, o transporte coletivo, reduzir o número de ônibus circulando, como se isso fosse diminuir o contágio. Pelo contrário, abre o comércio e diminui o número dos coletivos, não faz nenhum sentido isso. Eu vou trazer dados aqui que mostram o quanto o Brasil foi e está sendo incompetente no combate ao Covid-19. Dos seis países com a maior população do mundo, o Brasil tem a sexta maior população do mundo, 4 deles estão na Ásia.
o outro é os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos é a terceira maior população do mundo e o Brasil é a sexta maior população do mundo. No entanto, os Estados Unidos e o Brasil, desses 6, são que têm o maior número de mortes por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos com 47,9 e o Brasil com 45,7. Países como a Índia tem 2,9 por 100 mil habitantes. A China, onde começou a pandemia, tem 0,3 mortes por 100 mil habitantes. Então, mostra o quanto que o Brasil foi incompetente nesse sentido. Na própria América Latina, aqui, a gente tem a Argentina, que tem 9 mortes por 100 mil habitantes. A Alemanha, na Europa, que fez uma contenção mais correta entre os países europeus, tem 11 habitantes por 100 mil, 11 mortes por 100 mil habitantes. E vale lembrar que a parte mais complicada da pandemia na Europa já passou, que o epicentro agora é o Brasil. Ou seja, o Brasil já está com 45,7 mortes por 100 mil habitantes e ainda não sabemos aonde isso vai parar. Não temos como saber onde é que isso vai parar, tendo em vista que, ao contrário de fazer um lockdown de forma correta para diminuir esses números, os estados e municípios que a princípio fecharam pela metade, agora estão flexibilizando para abrindo de vez. Então, são números que assustam e que fazem com que nós, trabalhadores, tenhamos que tomar um posicionamento, porque se aguardarmos os governantes, nós sabemos que eles estão aí com uma tendência apenas de ouvir o capital e sabemos o quanto foi agravada essa situação do capital com a pandemia, né? Apareceram feridas que já existiam, mas estavam escondidas e apareceram com força, como a questão do desemprego, as diferenças na educação, tudo isso veio à tona com a pandemia. Então, é necessário uma atitude mais enérgica por parte das classes trabalhadoras, no sentido de um fechamento, de um lockdown real para a contenção dessa doença. Enquanto pode continuar, Jean. Certo, Elmo. Alguns outros números, né? Dessa vez os números dos capitalistas, né? Dos que ganham com a pandemia, né? Nos últimos dias nós tivemos aí uma fala bastante contundente e bastante coerente do camarada Altino Prazeres, uma saudação ao camarada lá dos metroviários de São Paulo, sobre a questão dos bilionários estarem cada vez mais ricos nesse momento de pandemia. Então, alguns números igualmente assustadores, porém são números de quem ganha com a pandemia. Então, vejam, na América Latina e no Caribe, 73 bilionários aumentaram suas fortunas em 48,2 bilhões de dólares. Então, aí vem a pergunta, aí vem a questão, né? Por que os bilionários estão alcançando esse patamar de ganho, né? O que isso tem a ver? Que relação esse ganho desses bilionários aumentado tem a ver com nós, trabalhadores aqui, né? No Brasil, que não tem nenhum tipo de planejamento em relação, no governo federal, em relação a essa questão. E, num primeiro momento, ficou parecendo que os governadores iriam fazer essa proteção, né, esse combate à pandemia de uma forma efetiva e protegendo, de fato, as vidas, principalmente daqueles que se colocaram, que estão na linha de frente, né, como os trabalhadores da saúde. Só para dar um exemplo, até outro dia, até semana passada, nos jornais noticiavam que os trabalhadores da saúde do Rio de Janeiro estavam sem receber os salários.
não é? Enquanto desmontavam o hospital de campanha, né, lá no centro do Rio de Janeiro. Então, aí eu queria voltar com o Edinaldo para falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Até que ponto existe essa relação entre os ganhos bilionários e a exploração dos trabalhadores? Como é que isso se dá e como é que a gente pode resistir a isso? Olha, Gênio, a gente vive numa sociedade, é uma sociedade capitalista, onde a lógica da sociedade é o lucro. Nós costumamos dizer, e temos reforçado isso nesse momento, que vidas humanas importam. Vidas humanas importam, todas, mas não é essa a lógica dos capitalistas, essa não é a lógica das empresas. A lógica das empresas é o lucro. E a primeira medida que os empresários adotam em momentos que eles consideram de crise é recorrer à demissão. Então, por isso que esse foi um dos dados que eu coloquei na minha primeira intervenção, que é um drama que está vivendo a população brasileira. Um drama que se agravou com a pandemia, que foi a demissão. Em contrapartida, essas empresas, alguns segmentos empresariais brasileiros estão exportando, mantêm a exportação de produtos, principalmente do agronegócio e da produção de proteínas. Tá? Esses segmentos do agronegócio têm garantido os seus lucros, só que, inclusive com inovações. E é uma preocupação que eu trago aqui, que é muito séria. Porque as empresas, a partir, inclusive, de iniciativa dos próprios trabalhadores, elas estão percebendo novas formas de organizar a produção, novas formas de organizar o seu negócio em tempos de pandemia. E esses formatos estão sendo incorporados à empresa, ao modo de funcionamento, reduzindo empregos. Por exemplo, o home office. Várias grandes empresas estão mantendo seus trabalhadores em casa. Bancos fizeram isso, Petrobras fez isso, diversos segmentos empresariais fizeram isso. Quando o trabalhador está em casa, a empresa não está gastando diversos elementos do custo da empresa. Então, há uma redução de custo extraordinária. Há também redução de salários, porque o que foi que o governo fez? O mesmo governo que só aplicou até agora 29% dos recursos com ações de prevenção à proliferação do coronavírus, esse mesmo governo, ele garantiu uma legislação que as empresas pudessem fazer redução de jornada com redução de salário. Em tempo de pandemia, o Congresso aprovou uma medida provisória que o Bolsonaro já queria de antes, ou seja, via reforma trabalhista, permitir que o empresário reduza a jornada e reduza salário no momento que quiser, assim como suspender contratos de trabalho. Isso foi aprovado, isso está sendo feito, isso diminui o custo das empresas, e no momento que precisa do trabalhador, eles podem trazer de volta para as empresas. Então, esse elemento eu queria destacar, que é muito sério. As empresas estão incorporando no seu dia a dia alternativas que os próprios trabalhadores sugeriram, descobriram para garantir a produção, só que essa manutenção da produção não serve para garantir o emprego, não serve para garantir o salário digno, não serve para garantir direitos. Ao contrário, certamente algumas medidas
que permite levar o lucro de empresários são medidas, inclusive, ilegais. Todo o Brasil viu, naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, o noticiário depois mostrou que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, propôs aproveitar o clima da imprensa, que só estava dando atenção ao coronavírus, e que passar a boiada. Passar a boiada significa aprovar tudo o que eles querem sem a participação da sociedade, sem que o trabalhador esteja atento a isso. Então, medidas que foram tomadas. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o Banco do Brasil vendeu a sua carteira de ações, carteira de crédito, para bancos privados por 10% do valor. E a intermediação desse negócio foi feita por Paulo Guedes. Imagina, um débito que eu tenho com o Banco do Brasil, que você que está nos ouvindo, que tem uma conta no Banco do Brasil, tem algum empréstimo, o Banco do Brasil fez a venda dessa carteira de débitos para banco privado por 10% do valor. Ou seja, não eram créditos podres, são créditos tranquilamente recebíveis, mas isso foi passado para um banco privado. Transferiu dinheiro do banco público para a iniciativa privada. Essa também é uma forma de enriquecer o setor privado. Assim como a Petrobras está sendo doada durante a pandemia. Várias plataformas de petróleo estão sendo vendidas por valores inferiores a 10% do valor. 10% do valor. A Petrobras está sendo retirada do estado de Sergipe, de Alagoas, o que vai trazer danos para a população, mas vai garantir lucro para os empresários privados que vierem a utilizar esse patrimônio. Enfim, são medidas muito graves que estão sendo tomadas e que a única forma que temos é organizar a luta, fazer uma campanha forte, consequente contra esse governo, porque eu estou aqui no peito, fora Bolsonaro e Mourão. Essa luta que tem sido feita e que precisa ser intensificada, ela é extremamente necessária, porque assim como o governo mata, como o Elmo falou, o governo não tomou as medidas necessárias suficientes para barrar a proliferação do vírus. Ao contrário, né, o governo federal, e eu tenho que fazer essa diferenciação, o governo federal, ele não tomou medidas para conter, e ao contrário, como o Elmo falou, estimulou o desrespeito às recomendações das autoridades de saúde. Os governos locais, municipais, na sua maioria, e governos estaduais, eles até que se posicionaram contrário ao posicionamento do Bolsonaro, mas tomaram medidas tímidas. Então, diante de um governo que mata, que estimula a ida das pessoas para a rua, a não usar máscara, esse mesmo governo, ele transfere patrimônio público para a iniciativa privada. Esse governo garante a sobrevivência das grandes empresas, que não foi proibida de demitir, garante, inclusive, recursos para essas grandes empresas e não garante para as pequenas. Por quê? Se é verdade que foi aberto uma linha de crédito para garantir empregos, mas as pequenas empresas, elas não pagam salário via bancos. E a linha de crédito que o governo criou via bancos, a empresa tem que manter a folha de pagamento do pessoal naquele banco. Então, é um conjunto de medidas que só beneficia as grandes empresas, garante a transferência de patrimônio público para a iniciativa privada, demite, mas efetivamente não combate o coronavírus. Ok, Edinaldo Sacramento, PSTU Alagoinhas, na nossa segunda live, Brasil, a pandemia e o nosso cotidiano. Quero agradecer aqui aos comentários, as pessoas que estão assistindo a nossa live, a Dilma, Edmilson, Andrei, Tânia, Gessilene. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. A gente espera estar sempre acompanhado, assim, bem acompanhado, né, de vocês. E a gente
prossegue nas redes sociais com várias discussões, com debates a respeito da pandemia, mas também a respeito do que fazer para resistir a esses ataques que vêm. Nós, trabalhadores, estamos sofrendo cotidianamente, como eu já disse antes, né? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode atestar que esses ataques não são de agora, não é? O capitalismo vem sempre modificando a forma pela qual ele vai fazer a sua exploração, ele vai obter o seu lucro, e a partir disso, a gente precisa estar de prontidão para estar sempre nas lutas, e como o Edinaldo falou, a CSP com Lutas, né, está organizando junto com outras entidades, o Fora Bolsonaro e Mourão. Nós já estamos construindo. No dia 7 de agosto teremos, agora na sexta-feira, né, o Fora Bolsonaro Mourão, e a gente conta, obrigada, Tânia Sonise, e a gente está sempre construindo essa resistência, não é, que vem atacando as minorias indígenas, negros, mulheres, né? Então a gente quer cada vez mais que a nossa luta ela seja uma luta unificada, como dizia o velho Marx, univos. Sem nos unirmos, dificilmente a gente vai conseguir um combate mais efetivo. Então, mais números, porque os dados, as estatísticas, elas revelam bastante, questões bastante preocupantes, né, aqui no nosso país, e também seguindo, infelizmente, uma cartilha a princípio, nomeada como negacionista, né, negar que a pandemia vai atingir tanta gente e tal, como fora o discurso do Trump, lá nos Estados Unidos, né, que está batendo todos os recordes de contaminação, de infectados, de mortos, não é? E o Brasil, infelizmente, está acompanhando isso. Obrigado, André Luiz, nos acompanhando aqui na nossa live. Bom, e aqui teve uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que projetou 17 mil mortes de crianças abaixo de 5 anos, caso as escolas reabram agora, nesse momento da pandemia. Então, o Eduardo Massad, que é matemático da FAPESP, estimou que o número de mortes deve dobrar em 10 dias, né, com a reabertura das escolas, e quadruplicar em 15 dias. Então, eu queria chamar a Elmo para a gente fazer uma discussão sobre essa questão dos trabalhadores da educação, só para a gente lembrar também que nós teremos a nossa live da educação, né, onde a gente vai discutir e aprofundar mais essas questões. Mas sinta-se à vontade, Elmo, para falar sobre essa questão. E só para lembrar que muitos professores estão fazendo um trabalho remoto, não é? O chamado trabalho remoto em casa nessa pandemia, não é? Então, qual o sentido de se fazer um trabalho remoto, não é? E como é que você vê essa questão do trabalho remoto, os trabalhadores da educação, nessa desorganização que está esse país nesse momento? Eu vou iniciar me questionando e questionando a todos nós, a quem interessa o retorno das aulas nesse momento em que estamos com números muito grandes de contágio. Né? E eu fico me perguntando e pensando sobre isso, assim, eleições municipais estão aí e sabemos que prefeituras, que candidatos a prefeitos aí, são financiados por empresas que ganham dinheiro com as aulas. A gente pensa muito na questão quando a gente pensa em aula, pensa no professor, nos alunos, no cotidiano da escola.
mas tem todo um comércio envolvido nisso aí. Os postos de gasolinas que estão deixando de vender o óleo diesel para o transporte escolar, provavelmente estão pressionando esses municípios a retornarem às aulas, porque eles precisam ganhar dinheiro e, como já foi dito, não estão preocupados com as vidas, estão preocupados com o lucro, simplesmente apenas com o lucro. Então, tem empresas de mecânica, de peças, de automóveis que estão deixando de lucrar porque as aulas estão paradas. Isso no serviço, isso no público. E tem também as escolas particulares que perderam renda aí com alguns alunos com inadimplência, alunos que desistiram, que não estão mais pagando e querem retornar para continuar lucrando. Como não vai ter um clima para abrir escola particular e deixar as escolas públicas fechadas, então fica essa pressão o tempo todo, querendo o retorno das aulas a qualquer custo, na busca do lucro desses empresários. Quanto ao trabalho remoto, eu vou repetir aqui de novo, assim, os municípios, o Estado e a União não foram pegas de surpresa com a pandemia. Ou seja, nós retornamos às aulas de 2020 no início de fevereiro, então teve tempo para que os municípios se preparassem para o fechamento, porque se fecharam escolas na França, na Espanha, na Itália, por que pensaram que aqui seria diferente? Então, foi falta de planejamento dos órgãos de educação, das secretarias municipais, estaduais, do Ministério da Educação, que não tinha nem gestor, não sei se ainda tem, porque o Austrália a gente não pode considerar como um gestor da educação, nunca foi. Então, não houve nenhum planejamento para a paralisação para as aulas remotas. Ou seja, os professores estão trabalhando com o que tem em casa, com seus equipamentos, não foi disponibilizado nada para os professores trabalharem. Os alunos, os que têm acesso, são os seus acessos com muita dificuldade, com dados móveis que às vezes não dá conta de sequer assistir vídeo, baixar vídeo, essas coisas. E o município, faltou muita organização. Antes mesmo da chegada da pandemia, no meados de março, início de abril, nós já estávamos em sala de aula desde fevereiro. E nada foi pensado, nada foi discutido, como se a pandemia não estivesse acontecendo na Europa e na América do Norte. Então, o que se esperava era realmente esse caos, essa questão muito difícil do trabalho remoto para o professor, que trabalha e, às vezes, tem um retorno de um aluno, 2 alunos, algumas turmas têm mais, outras menos, mas é um retorno muito pouco, mas não culpa dos alunos nem dos professores, culpa da organização que não aconteceu desde fevereiro, que deveria ter acontecido. Só para complementar aqui a questão quando a Edinaldo falou aí do lucro e da passagem lá da boiada que o ministro do Meio Ambiente falou, esses ataques do lucro estão atacando aí os territórios indígenas, os quilombolas, na busca de quê? De lucro, de pedras preciosas, de ouro, isso tudo que estão lá. E além do desmatamento da Amazônia para criar gado, fazendo a grilagem da terra e querendo expulsar os índios dos seus territórios, única e exclusivamente com o intuito de lucrar. Obrigada, Elmo, pelas importantes informações, né? O Edmilson colocou aqui nos comentários que a pandemia agravou, as aulas remotas mostraram com mais nitidez a desigualdade social. Tem uma questão do Nahuel Moreno, que eu acredito que, com a fala de Edinaldo, já esclareceu bastante, né? Que era uma pergunta justamente sobre essa relação entre a pandemia e os lucros dos
bilionários. Tem alguma informação aqui do New York Times sobre a questão a cada 10 mil infecções nos Estados Unidos, né, que estão no topo da pandemia, estão liderando a pandemia mundial, né, a cada 10 mil infecções, 23 são em brancos, pessoas brancas, 62 pessoas pretas e 73 em latinos. Então, esses são dados do New York Times. Só para a gente lembrar também que o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por crime contra a humanidade, né, e genocídio no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, né. Essa iniciativa ela foi liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores na saúde no Brasil. Então, já existe denúncia contra o Jair Bolsonaro na Corte Internacional de Haia, né? E essa pandemia, ela traz, assim, aspectos bastante difíceis de lidar, né, pela população, né? Então, quando se faz o chamado lockdown, a população fica impedida de sair, e por questões de saúde, não é? E quando se faz a abertura da economia, se percebe um aumento no número de pessoas contaminadas, né? E aí o Elmo falou muito bem sobre isso, né? Que isso vem acontecendo, né? Eu tenho aqui um dado sobre a Índia que eu acho assim bastante impressionante, porque tem muitas pessoas que fazem uma comparação do Brasil, e é vergonhosa a situação que o Brasil está, né? Além de ser um genocídio, evidentemente. A Índia tem 1.908.254 contaminados, hoje, né? Informações do G1, está lá na página do G1, e só que a Índia tem 1.353.000.000 de habitantes, não é? Então, se a gente for fazer uma comparação, a situação no Brasil, apesar de na Índia estar havendo um crescimento, a situação no Brasil é vergonhosa, é vexatória, é uma calamidade e é uma irresponsabilidade. Então, por conta disso, esse processo que foi colocado na Corte de Haia é uma questão muito clara de como que o governo irresponsavelmente vem conduzindo o Brasil nessa pandemia, arriscando vidas, e, infelizmente, já temos muitos brasileiros, muitas famílias destruídas, muitos brasileiros perdidos. Então, minha gente, para que a gente continue nessa resistência, porque a gente precisa continuar denunciando, precisa continuar falando sobre isso, precisa continuar se fortalecendo enquanto trabalhador, porque a exploração, ela não vai ficar por aí, ela não vai ficar nesse patamar, a tendência é se agravar mais. Então, como eu falei, nós temos um evento, uma organização de um ato no 7 de agosto, né? E eu queria agora chamar Edinaldo e Elmo em sequência para falar sobre a construção do 7 de agosto e para fazer as considerações finais. Se vocês têm comentários, perguntas, por favor, coloquem. E só para lembrar, nos sigam nas redes sociais. Pronto. Jane, antes de falar do dia 7 de agosto, eu queria retornar a um ponto que o camarada Elmo, mencionou, que foi a questão do lucro, né, que tem movido a defesa do retorno às atividades econômicas, inclusive retorno às aulas. Então, esse ponto é uma questão que é semelhante, né,
em vários governos do Brasil afora, tanto estaduais como municipais. Felizmente, e tenho certeza que essa será a posição dos trabalhadores na educação, aqui em Alagoinhas, se o governo se manifestar tentando retornar às aulas presenciais, em plena pandemia, com esse nível alto, sem vacina, certamente os trabalhadores na educação, como um todo, não só os professores, irão reagir, tá? Assim como deve ser esse o comportamento dos profissionais da educação a nível de Estado. Mas esse é um ponto que a gente precisa realmente ratificar que tem acontecido. A questão econômica está no centro das preocupações de governos municipais, estadual, assim como do governo federal. Tá? O mesmo governos que no início se manifestaram em uma posição um pouco diferenciada em relação ao governo federal, com o passar dos dias, com o passar do tempo, tem se rendido na prática ao que o governo federal defende, porque passou a defender a flexibilização do isolamento. Inclusive, eu queria trazer uma questão aqui, que eu ainda não ouvi esse debate em nenhum lugar. Os governos e a própria imprensa têm dado bastante destaque a isso, que é contrapor disponibilidade de leitos à flexibilização. Ou seja, a referência para se defender a flexibilização do isolamento social, permitir que abra o comércio, que abra atividades não essenciais, até mesmo que se retorne à escola, são os números de leitos. Mas, veja, ter um percentual de leito disponível não significa que o número de contaminados caiu, não significa que o número de mortos caiu. A Jeane deu aqui os números, mostrou os números. Então, os números continuam altos de contaminação e de morte. Simplesmente não. É importante criar mais leitos? É importante. É importante criar hospitais de campanha? É importante. Mas isso não é suficiente para que haja a flexibilização. Então, isso também é uma semelhança que existe entre diversos governos, assim como gasta com publicidade. O governo de Alagoinhas, o governo do estado da Bahia, gasta com publicidade. Ao invés de gastar com combate à pandemia, gasta-se com publicidade. Tem um ponto que é hilário. É hilário. Até mesmo a questão da prescrição médica, nesse caso, Joaquim Neto, prefeito de Alagoinhas, Bahia, se igualou ao Bolsonaro. Bolsonaro quer prescrever a cloroquina, mandou fazer, mandou produzir, gastou muito dinheiro com isso, mesmo com a posição contrária das autoridades sanitárias, e Joaquim Neto agora tirou, foi pressionado e tirou, mas estava distribuindo kit com vermectina. Então, até nisso, o médico, prefeito de Alagoinhas, estava fazendo. E mais um ponto de semelhança que eu acho importante colocar é a privatização do serviço de saúde. Em plena pandemia, o prefeito de Alagoinhas pegou a UPA, que foi construída com recursos públicos do Estado e do município, e inaugurou, no dia da inauguração, ela já inaugurou privatizada, foi entregue a uma dita organização social para administrar. Todos viram, aí Brasil afora, viu os casos de corrupção no Rio de Janeiro, em que os hospitais organizações sociais foram contratadas para gerenciar esses hospitais de campanha e a corrupção correu solta. E aqui em Alagoinhas, o prefeito de Alagoinhas entrega uma UPA para atender os pacientes de coronavírus, entrega uma dita organização social, que a gente sabe que é uma empresa, e nós não temos acesso, inclusive eu fiz essa cobrança de forma legal, de qual é o contrato, quais são os serviços que estão incluídos. Então, são questões muito graves que estão acontecendo a nível nacional e aqui a nível de Alagoinhas e a nível de Bahia. As semelhanças, elas são grandes.
E exatamente por isso, por diversos aspectos, um governo que mata e um governo local que faz de conta que combate a pandemia, que no dia 7 de agosto, a nível nacional, vai acontecer um grande movimento que é dia de luto, dia de luta. E a CSP com Lutas, que é a nossa central sindical, se soma a essa atividade. Nós, inclusive, no dia 21 de julho, na reunião de balanço que houve das centrais sindicais a nível nacional, nós cobramos, né, que não houve um empenho tão grande das outras centrais, e a gente espera que nesse próximo 7 de agosto, agora na próxima sexta-feira, a gente faça um grande ato no Brasil, dia de luto, dia de luta, que é um movimento que defende o fora Bolsonaro Mourão, porque Bolsonaro é sinônimo de morte, e nós temos que defender a vida. Por isso, fora Bolsonaro. Jane. Edinaldo, uma questão que eu acredito que algumas pessoas possam colocar. Nós falamos em um grande ato, né, fora Bolsonaro e Mourão, que está sendo construído e tal. Como é que vai se dar esse ato nesse momento de pandemia, né? Quais são as ações que serão empreendidas? Jane, algumas das ações serão divulgadas aqui agora. Algumas das ações serão os atos lives. Então, Brasil afora, e a própria CSP com Lutas também vai realizar sua live. A CSP com Lutas Regional Alagoinhas vai ter uma live. Trabalhadores de diversos segmentos, dessas categorias estarão na nosso ato live. Mas também teremos outro tipo de atividades. E que aí a gente gostaria de se reservar a não divulgar, por enquanto, inclusive por questão de segurança. Por questão de segurança, algumas atividades não seria conveniente a gente divulgar aqui nessa live. Nós estamos construindo, mas certamente durante o dia a imprensa vai dar cobertura, porque serão atividades que chamarão a atenção. Mas aqui em Alagoinhas, a gente, por hora, a gente se reserva a colocar. Mas teremos lives que nós estaremos divulgando a partir de mais tarde, ela sair no card, e amanhã, ao longo do dia, estaremos divulgando a nossa live. Só para reforçar que nós, todas as atividades, elas se dão com toda a segurança necessária, não é, para todos os envolvidos. Elmo, considerações finais? Antes de começar as considerações finais, eu vou trazer aqui os dados atualizados do Covid no Brasil, né? Atualizado agora há pouco pelo Ministério da Saúde. São 57.152 novos casos, 1.437 novos óbitos, o que deixa o Brasil com 97.256 óbitos e com 46,3 mortes para cada 100 mil. Ou seja, fica bem... Cada vez que saem os números, fica mais claro a necessidade da luta dos trabalhadores para acabar com esse descaso dos governos com a vida de quem produz nesse país. Então, é necessário uma luta firme mesmo, participação das pessoas no dia 7, buscando uma união dos trabalhadores. Tem que acabar essa questão de uma divisão criada pela elite para dividir os trabalhadores. Não existe no Brasil mais uma divisão de classe. Não é o pobre, a classe trabalhadora de um lado e os ricos do outro. Não, eles conseguiram dividir a classe trabalhadora, que a classe trabalhadora chega ao ponto de dizer que não, que tem que ir trabalhar mesmo, independente se vai morrer ou não. Então, a gente tem que mudar essa realidade, tem que se unir enquanto trabalhador para acabar com esse desmando. E só lamentar o acidente no Líbano, em Beirute, e um acidente terrível que ceifou várias vidas. E falar em relação também ao trabalhador nessa questão. A primeira notícia que eu vi hoje foi que o governo estava prendendo todos os trabalhadores do porto. Ou seja, como se o trabalhador fosse o responsável
pelo armazenamento e pela falta de cuidado que tiveram lá, largaram lá o material, e com culpa de todos os trabalhadores, que empreender todos os trabalhadores do porto, ou seja, quando a coisa fica ruim, ainda o trabalhador ainda tem que ser preso. Mas foi lamentável a situação lá. Boa noite a todos. Só não estou finalizando, não, é porque surgiu uma questão de Naruel Moreno, que aí eu acho que durante a sua fala, suas considerações, você poderia responder. E muitos trabalhadores estão em home office, esse regime de trabalho nada novo vem intensificando a pejotização. Como devemos combater, aí na tela, como devemos combater esse tipo de contrato? Intensificando. Você pode repetir a pergunta, Jane? Posso. Muitos trabalhadores, nesse momento, estão em home office. Esse regime de trabalho, nada novo, vem intensificando a pejotização. Como devemos combater esse tipo de contrato? Essa é uma luta dos trabalhadores. Né? Isso é uma luta dos trabalhadores. O que é que permite esses contratos? O que vem permitindo é a passagem da boiada no Congresso. É a precarização do trabalho mesmo. Então, esses contratos são permitidos por lei nas reformas trabalhistas que passaram aí no Congresso, que querem passar mais ainda, tirar mais direitos dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores não se organizarem numa luta, essas leis vão continuar passando. Para impedir esse tipo de contrato, esse tipo de trabalho, é só com a luta dos trabalhadores para impedir essa precarização do trabalho. Elmo, antes de partir de fato para os momentos finais da nossa live de hoje, está muito boa, muito interessante, eu queria fazer uma pergunta direcionada a ambos, a Edinaldo e a Elmo, que é o seguinte: a gente está vendo vários movimentos de solidariedade para com os trabalhadores para com as pessoas que estão sofrendo mais arduamente com essa pandemia, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão para a gente partir para o final. Edinaldo? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Jane, eu vou retomar. Queria agradecer a pergunta, dizer que ela é muito, muito interessante e ela ajuda, inclusive, a responder a pergunta que foi feita e que Elmo respondeu. Eu coloco mais um elemento. A solidariedade, ela precisa existir entre a nossa classe. A solidariedade de classe é um elemento que faz parte da luta da classe trabalhadora contra o capital, contra o capitalismo. Nós vivemos um momento que o capitalismo ele é cada vez mais concentrador de riqueza, por isso que você deu aqueles dados lá, que mesmo durante a pandemia, alguns bilionários acumulam mais
dinheiro, mais patrimônio, ficam mais ricos enquanto os trabalhadores são demitidos. Tá? Então, o capitalismo é muito explorador e concentrador de riqueza, e só uma luta conjunta da classe pode combater esse sistema. E aí entra a questão da solidariedade. Eu digo para você e para todos que estão nos acompanhando e para quem está em casa. Quem está com fome não consegue esperar. Quem está com fome precisa realmente de uma cesta básica. Mas isso não pode ser política de Estado, isso não pode ser política permanente. A fome tem que ser saciada, mas tem que ser garantido por uma política permanente. Ser garantido que seja resolvido o problema na raiz e não fazer demagogia. É muito interessante quando a gente vê as pessoas fazendo máscara, distribuindo, as pessoas nas comunidades mais pobres fazendo isso. Mas eu queria colocar uma questão. Eu vi, existe o Guilherme Boulos, ele é do PSOL, ele é candidato a prefeito lá em São Paulo, e a Erundina é candidata a vice, também do PSOL. E eles estão falando em solidariedade ou morte, falando em novos valores solidários, que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eles gravaram um vídeo e mostraram a visita deles às comunidades carentes, levando álcool gel, cesta básica e material de higiene. Ora, como eu disse, a fome não espera, mas isso é insuficiente. Isso é extremamente insuficiente. O que está sendo feito é demagogia eleitoreira. Não se combate a desigualdade distribuindo cesta básica. O capitalismo é cada vez mais concentrador de riqueza, como eu falei. Só é possível combater a desigualdade do capitalismo que é explorador com uma grande luta de classes contra a burguesia. Precisamos inverter a lógica desse sistema. Então, não é possível acabar com a exploração, acabar com a desigualdade, simplesmente fazendo distribuição de donativos. Então, é preciso haver solidariedade, sim, entre nós. E aí, queria trazer um dado, porque isso não acontece só lá em São Paulo. Assim como eu falei do Guilherme Boulos, do PSOL, fiquei sabendo hoje, no final da tarde, aqui em Alagoinhas, o vereador João Henrique, que é pré-candidato a prefeito, ele foi visitar um posto do Conselho Tutelar do Mangalô e estava distribuindo EPIs, equipamento de proteção individual. Ora, quem tem que fazer isso é o governo municipal, garantir esses EPIs. Enquanto o vereador, ele tem que cobrar, exigir do governo que garanta esses equipamentos. Não é fazer a doação. Na verdade, ele está, inclusive, desrespeitando o isolamento. O pessoal do Conselho Tutelar sendo visitado por eles. Inclusive, hoje foi confirmado, em um dos postos do Conselho Tutelar, no posto que não foi do Mangalô, no posto 1, um trabalhador foi diagnosticado com coronavírus. E esse trabalhador teve contato com um desse posto que o João Henrique visitou. Enfim, é isso que eu queria dizer. Donativos, solidariedade é necessário para a classe, precisamos matar a fome das pessoas, mas nós precisamos ter uma solidariedade de classe para a gente destruir o capitalismo. Porque o que tem sido feito é demagogia eleitoreira. E, inclusive, reforça tenho certeza que o Elmo vai falar disso, reforça aquela demagogia burguesa. A gente tem visto na Rede Globo, todo dia no Jornal Nacional, vocês vão ver mais tarde, se assistir, o jornal vai e diz: vamos ver agora a solidariedade das empresas em tempo de pandemia. E aí fala de alguns valores que as grandes empresas distribuíram para combater a pandemia. Na verdade, aquilo não significa nem 1% do lucro que eles tiveram o ano passado, fazendo demagogia. E essa forma
Concluindo, essa forma de solidariedade que setores da esquerda termina reforçando essa política demagógica também da direita. E a gente não pode compactuar com isso, por isso que eu trago isso aqui a público. E fechando, solidariedade de classe, sim, para combater o capitalismo. Ok, Edinaldo. Elmo? Acho que a Edinaldo muito bem aí na fala aí sobre a solidariedade. A gente tem que separar o que é solidariedade do que são ações de política, ações de marketing de empresa. A empresa vai lá distribuir ali, como a Edinaldo falou, menos de 1% do que ela lucrou, e, na verdade, ela está fazendo o marketing de sua marca, está fazendo a propaganda de sua empresa, que, às vezes, o gasto que ela tem com essa distribuição e o ganho que ela tem de marketing é bem maior do que ela fazer uma propaganda e pagar e colocar nas redes de televisão. Então, a gente tem que separar o que realmente é solidariedade do que é oportunismo político e oportunismo capitalista aí das empresas. No mais, agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todos que participaram aí. Ok, Elmo. Com essas duas falas, a gente vai encerrando. Antes, eu queria prestar aqui a solidariedade do PSTU Alagoinhas com o povo libanês, né, diante da grande explosão que aconteceu no porto de Beirute, né, e a população já vinha sofrendo com crise econômica e social, e a gente sabe que a população mais pobre sempre sofre. Então, nossa solidariedade, a nossa saudação ao povo libanês nesse momento difícil, e que a gente esteja cada vez mais unido na busca por um mundo melhor e um mundo socialista, e é isso pelo que a gente batalha aqui. E a gente vai construindo esse movimento socialista aqui nas nossas lives, nas nossas redes sociais, nos acompanhem. Na próxima quarta-feira nós teremos uma live sobre educação e a gente espera todos vocês. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.